Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos conversar um pouco sobre esse título que eu coloquei nesse podcast, nesse episódio. Quando eu dou ouvido aos meus erros, eu cresço. Isso aqui é uma grande verdade. Na verdade, eu fiquei com muita dúvida sobre o título que eu ia colocar para esse podcast. Eu pensei em vários títulos, Um outro que eu pensei é assim: às vezes você ganha, às vezes você aprende. Tem até um livro com esse título. Na verdade, o título que eu queria colocar para esse podcast era um outro, mas é que ele é muito grande, não ia ficar legal como título, mas é algo mais ou menos assim: o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha não consegue te ensinar. É isso, eu quero falar sobre fracasso. Eu quero falar sobre... Às vezes a gente determina uma meta, um objetivo, a gente determina alguma coisa que a gente quer muito, a gente faz uma ação muito intensa, mas a gente fracassa. A gente não consegue chegar naquele nosso objetivo, a gente não consegue chegar naquilo que a gente planejou. E infelizmente algumas pessoas caem nesse momento, Elas não conseguem dominar as suas emoções e aí elas não conseguem reverter todo esse processo. Na verdade, como que isso funciona, Nós temos o nosso subconsciente, que normalmente ele é representado como a parte de trás da nossa cabeça, Não é exatamente assim, mas é uma representação. Então o nosso subconsciente, que a gente pode representar como a parte de trás da nossa cabeça, lá estão armazenadas as nossas emoções, as nossas crenças, toda a parte emocional, ela está lá no subconsciente. E o córtex pré-frontal, que normalmente é representado pela parte da frente da nossa cabeça, Mas é só uma representação. Ela é o nosso consciente, é a nossa razão, é a parte racional. Então, o que acontece? Quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, a gente tem um momento de fracasso, o subconsciente começa a falar e o consciente começa a falar também. Então começa a vir os medos, as tristezas, as raivas do subconsciente, começa a vir as crenças limitantes, mas também vem o córtex pré-frontal, dando razões lógicas de por que aquilo não funcionou. Só que infelizmente o subconsciente ele é mais forte. Algumas pessoas não conseguem dominar esse subconsciente, essa parte emocional. Então elas entram num turbilhão, elas entram num olho de furacão, que elas simplesmente não conseguem achar uma solução para aquele problema. E a sacada, daqui a pouco eu vou te dar um passo a passo que você precisa fazer se você está num momento de fracasso, você está num momento de perda, Mas em suma, eu vou te dar o passo a passo, mas em suma é o seguinte: você não pode deixar o seu subconsciente comandar nesse momento. Você não pode deixar a crença, o medo, a tristeza e a raiva, só que eles vão vir fortes, Eles vão vir muito forte. Você tem que chegar para eles e falar assim: ok, eu sei que vocês estão aí, eu sei que o medo, a tristeza e a raiva tá aí, mas fica aí do ladinho um pouco, porque agora eu preciso trabalhar com o meu córtex pré-frontal, eu preciso trabalhar com a parte racional, porque é a parte racional que vai resolver esse problema. Então você tem que dominar o seu subconsciente, fica no cantinho aí, daqui a pouco eu vou te explicar como é que você faz ele ficar no cantinho dele, fica no cantinho aí, daqui a pouco eu te acesso, também não podemos... ignorar ele, não existe ignorar isso, Mas fica no cantinho um pouco, deixa eu conversar com o meu córtex pré-frontal, deixa eu conversar com a minha parte racional, porque é o racional que vai achar a solução para esse problema, para essa adversidade, para esse grande fracasso. Em 1995, na verdade eu fundei uma organização em 1991, uma soft house que desenvolvia sistemas para a área de comércio exterior. E nós automatizávamos departamentos de importação e exportação das empresas. Nós desenvolvemos dois sistemas. Um sistema que calculava e preenchia a guia de importação e um outro programa que calculava e preenchia declarações de importação. No papel, Porque antes as pessoas faziam na máquina de escrever, nós desenvolvemos um sistema onde a pessoa montava tudo no computador e mandava para a impressora, e a impressora imprimia a guia de importação, a declaração de importação. Só que, em 1995, o governo brasileiro desenvolveu um tal de Siscomex, um sistema chamado Siscomex,
que era um sistema que fazia o que a gente fazia. Ele imprimia a guia de importação e a declaração de importação. Aquilo que nós vendíamos, eu lembro, né, na época custava R$ 900, 900 cruzados, sei lá como é que era a moeda na época. A gente vendia por 900 e era uma grana boa naquela época. O governo desenvolveu gratuitamente. E ele começou a distribuir isso gratuitamente. E aí, eu lembro, nós tínhamos 1.050 clientes. Nós começamos a perder um a um. Um a um foi indo embora, porque eles pagavam um valor mensal pra gente, né? Um a um começou a pedir cancelamento, 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 cancelamento. Uma empresa de super sucesso, de repente, ela acabou, desabou. E aí, o que começou a acontecer comigo? O meu subconsciente, aquela parte de trás, né, do nosso cérebro, da nossa cabeça, começou a bater medo, tristeza, raiva, muito tristeza e raiva. E eu comecei a entrar no turbilhão. Eu não conseguia achar a solução. Aí eu lembro que eu li um livro naquela época, uma pessoa me indicou esse livro, né? Se eu não me engano, o nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Porque eu estava muito preocupado. Meu negócio ia para falência, ia acabar. Eu estava muito preocupado. E lá o autor falava sobre isso. Não deixe o seu subconsciente comandar. Você tem que ir para o seu consciente, para o seu córtex pré-frontal, para a parte da frente do cérebro lá, representado pela parte da frente. E o autor, ele dizia como fazer isso. E é isso que eu quero falar para você. E eu fiz, gente. E eu consegui achar uma solução. E é isso que eu quero que você faça. Você está com um problema, você está com uma adversidade, você está fracassando em alguma área da sua vida. Eu vou te dar um passo a passo agora de como você ir lá para o córtex pré-frontal para buscar a solução sobre isso. O passo número 1 é você escrever precisamente o seu problema. Sabe, é você pegar uma folha de papel e você escrever. No meu caso lá, né? O governo desenvolveu um sistema concorrente ao meu gratuito e eu estou perdendo os meus clientes. Esse era o meu problema. Porque precisa tomar um pouco de cuidado, porque o nosso cérebro é muito criativo. E aí ele fica assim, não vou conseguir pagar a escola dos meus filhos, puxa, eu vou ter que fechar a minha empresa, puxa, eu vou ter que mandar embora os meus funcionários. O cérebro fica arrumando existe um problema, ele fica arrumando um monte de subproblemas e ele vai pilhando cada vez mais isso. Então, o primeiro passo é você escrever precisamente a sua preocupação, precisamente o seu problema. No meu caso, né, o governo desenvolveu um sistema gratuito e os meus clientes estão indo embora porque estão preferindo o sistema gratuito que o meu sistema que é cobrado. E aí o próximo passo é você escrever 3 possíveis soluções. E para escrever isso, muitas vezes você não pode escrever sozinho, tá? Você precisa buscar pessoas que estão à sua volta. Você precisa buscar pessoas que você confia. Você joga esse problema para as pessoas e pede para elas darem opiniões para você. Sabe, é aquilo. Se você pensar sozinho, é menos potente do que várias pessoas pensarem com você. E eu sei que tem pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, pessoas que você pode confiar. Sabe? Então começa a conversar com essas pessoas e defina 3 possíveis soluções para resolver esse problema. Eu lembro, né? As minhas 3 possíveis soluções eram coisas assim. Solução número 1, eu fecho a empresa e eu vou trabalhar como funcionário em alguma empresa de comércio exterior, porque eu manjo muito de comércio exterior, eu manjo muito desses Comex. Segunda opção, eu esqueço a área de comércio exterior, vou desenvolver sistema para franquia. Era uma boa ideia também. Terceiro, conversando com as pessoas à minha volta, nós começamos a ver gaps nesse sistema do governo. E aí, a terceira solução é criar sistemas satélites em volta a esse sistema do governo, que fazem coisas que o sistema do governo não faz. Você vê, eu tinha 3 possíveis soluções. E aí obviamente que eu criei essas 3 possíveis soluções conversando com outras pessoas, certo? E aí, o próximo passo, o terceiro passo, eu tenho que definir qual das 3 que eu vou gastar energia. E eu lembro que eu me decidi pela 3. Eu vou criar sistemas em paralelo a esse sistema do governo. Então você escolhe o 4º passo, esquece o resto e parte para cima. Vai que nem um leão para cima dessa solução. Resultado final de todo o processo.
nós tínhamos 1.000 clientes. Em um ano, nós passamos para 5.000 clientes. Simplesmente, de uma situação de desespero para uma situação de sucesso. Eu multipliquei por 5 os meus clientes. E sabe por quê? Porque eu deixei o meu subconsciente um pouco de lado. Eu deixei não, tinha hora que eu ia lá e falava com ele, eu também dava uma chorada, raiva e tal. Mas tinha hora que eu falava assim, cara, fica aí, bicho. Eu preciso conversar com o meu córtex pré-frontal para achar a solução. Sabe, isso é inteligência emocional. Eu me percebo e eu me controlo. Sabe, eu percebo que eu estou permitindo que o subconsciente está me dominando e eu falo, não. Eu vou para o consciente, para o córtex pré-frontal. Você vê, eu percebo a situação e eu me controlo. Isso são os 2 primeiros pilares da inteligência emocional. E é por isso que eu te convido, para você participar do meu treinamento de inteligência emocional de 3 dias. Você vai aprender a fazer isso lá dentro do treinamento. Você vai aprender em alguns momentos a deixar suas emoções num cantinho ali, um pouco de castigo, e poder trabalhar com uma parte mais racional. Depois você vai lá e nutre o subconsciente, ele não pode ser negado também. Mas você vai aprender a fazer esses movimentos. É possível. E uma outra coisa, surgiu um grande aprendizado aí. Lembra que eu queria que talvez colocar o nome desse episódio de às vezes você erra, às vezes você aprende? Porque houve um aprendizado aí. Qual foi o aprendizado? Eu entrei numa zona de conforto. Eu desenvolvi 2 sistemas, guia de importação, declaração de importação, e entrei numa zona de conforto. Parei de inovar, de buscar melhoria, de buscar inovação na minha companhia. Eu lembro que a partir desse episódio eu nunca mais entrei em zona de conforto. Porque as coisas mudam. Os concorrentes ficam melhores, os clientes ficam mais exigentes, sabe? O mercado fica mais exigente, a gente não pode entrar numa zona de conforto. Você vê, eu consigo, por causa do meu consciente, do meu córtex pré-frontal, eu consegui dar a volta por cima, multiplicar por 5 o número de clientes e colher um grande aprendizado. Ricardo, nunca mais entre numa zona de conforto. Então tá aí, se você tá com um problema, tá com alguma adversidade, quer mudar, vamos aprender a trabalhar com o nosso subconsciente, o nosso consciente. Venha participar do Life Coach Training, o meu treinamento de inteligência emocional. Aqui no podcast você deve encontrar o meu telefone, o meu e-mail. Manda uma mensagem para mim, a minha equipe vai mandar informações para você participar da próxima turma de inteligência emocional. Para aprender a lidar com esse subconsciente, que é a parte emocional, e trabalhar mais o córtex pré-frontal. Para resolver aquilo que tem que ser resolvido. Estou aguardando a sua mensagem, estou aguardando o seu contato. Tchau.